sem Igor Coronado, Diego Palacios, Maicon, Gustavo Henrique e também o Caetano, Corinthians desembarcou em Buenos Aires para o jogo contra o Argentinos Júnior nesta noite de terça-feira. Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a você que é inscrito no canal e a você que ainda não se inscreveu, não custa nada, basta um clique aqui no inscrever-se, acione o sininho para que você possa estar recebendo os vídeos todas as vezes que eu estiver postando no canal. E não deixe de dar o like é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando o canal para outros corintianos e, claro, aquele anti-Corinthians que adora saber notícia do Coringão. Amigones, o Corinthians não terá uma missão tão fácil assim, mas também não é tão difícil. O time do Argentinos Júnior não é tão bom como estão dizendo por aí. O time do Argentinos Júnior vem passando por dificuldades. Nesta temporada perdeu seu principal jogador, que foi o Frederico Redondo, o meia-campista. E uma notícia que pode favorecer para nós corintianos é que o Argentinos Júnior está na semifinal da Liga Argentina, onde é possível o time do Argentinos Júnior estar jogando nesta noite contra o Corinthians com seus reservas. O Argentinos Júnior no Campeonato Argentino, ele está em segundo da sua chave com 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E neste último sábado disputou uma vaga para a semifinal com outro time da Argentina, onde empataram em 1-1, onde o Argentinos Júnior passou nos pênaltis. Então esse time do Argentinos Júnior não é todo esse time que estão dizendo aí que vai dar trabalho, que é possível golear o Corinthians. Pô, para, né, gente? Vocês sejam anti-Corinthians, até entendo. Mas falar que o Argentinos Júnior vai ganhar de goleada do Corinthians? Dos últimos 5 jogos, o Argentinos Júnior vem de 2 derrotas e 3 empates. A última derrota, inclusive, foi para o Racing do Uruguai. Ganhou do Nacional do Paraguai com a calça nas mãos, porque o jogo foi de 3-2. Tomou uma goleada de 3-0 para o Racing do Uruguai. E enfrenta hoje o Corinthians desfalcado, porém um time mais agressivo, porque nós teremos novidades na escalação do Corinthians para o jogo desta noite contra o Argentinos Júnior lá no estádio Diego Maradona em Buenos Aires. Pela lógica, o Corinthians vem de Buenos Aires com uma vitória, já que o Argentinos Júnior ganhou de 3-2 do Nacional, tomou uma goleada de 3-0 do Racing do Uruguai e o Corinthians meteu lá 4-0 no Nacional do Paraguai e trouxe um empate também contra o Racing do Uruguai. O Corinthians, de fato, não é que ele tenha obrigação, mas hoje é possível sim que ele venha com uma vitória da Argentina, o que lhe trará fôlego para o Campeonato Sul-Americano e, dependendo do resultado, um novo fôlego para os ares do Campeonato Brasileiro, pelo qual o Corinthians ainda não marcou pelo menos um gol neste Campeonato Brasileiro de 2024. Os confrontos entre Corinthians e Argentinos Júnior foram apenas 3, onde tem uma vitória do Corinthians, uma vitória do Argentinos Júnior e também um empate. Hoje nós não teremos o Gustavo Henrique, que ainda está se recuperando da dengue, a incógnita do nosso lateral esquerdo Diego Palacios, que inclusive treinou ontem, mas não foi relacionado para o jogo desta noite. E a grande dúvida, e nós não sabemos até o momento, que Igor Coronado sequer viajou para a Argentina junto com o elenco do Corinthians. Corinthians fora de campo passa por uma semana bem conturbada, com algumas declarações do Augusto Melo prometendo fazer mudanças durante a semana no clube. Estou dizendo referente à diretoria, e não, independente do resultado que o Corinthians possa vir da Argentina, o Corinthians permanece com o nosso treinador Antônio Oliveira. Para a torcida do anti-Corinthians, não, Carlos Miguel ele não sai do Corinthians. Então pare de terem ataque de pelanca, porque o Corinthians não irá dispensar nenhum jogador e nenhum jogador estará saindo do time. Ainda falando sobre o extracampo, Matias Rojas, ex-jogador do Corinthians, recebeu uma proposta do Inter de Miami, onde nas próximas semanas
pode entrar com um pedido na FIFA, onde o Corinthians terá que pagar os 40 milhões de reais prometidos ao jogador. E por conta deste erro com o Matias Rojas, a vacilada de ter colocado o Matheus França para treinar no time, sendo que o jogador ainda não tinha fechado o contrato, assinado o contrato e nem feito o acordo com o Flamengo, ter perdido Lucas Veríssimo às vésperas do início do Campeonato Paulista e algumas outras situações e frases infelizes do diretor de futebol Rubão, o Augusto Melo prometeu ainda essa semana resolver essa situação com o diretor estatutário, o Rubão. Voltando para o jogo de hoje contra o Argentinos Júnior, existem algumas dúvidas em relação à defesa, meio de campo e também ao ataque. A escalação ela não foi divulgada, mas eu acredito que diante do bom jogo que o Corinthians fez contra o Red Bull, apesar do Corinthians ter perdido, e aquilo que eu falei, a insistência é diferente de eficiência. Eu não disse que o Corinthians jogou mal, eu só disse que o Corinthians não foi tão efetivo como o Red Bull foi. O Red Bull também não jogou bem, mas ele foi efetivo, fez o seu gol e fechou atrás. Então, para o jogo desta noite de terça-feira contra o Argentinos Júnior, eu acredito que o Antônio Oliveira irá permanecer com alguns jogadores. Sim, são titulares e alguns titulares que não iniciaram o jogo contra o Red Bull, mas que substituíram no decorrer do jogo. Então, na minha opinião, a escalação de Antônio Oliveira para o jogo contra o Argentinos Júnior nesta noite de terça-feira será com o Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, Félix Torres. Infelizmente, Deus me livre, Raul Gustavo, apesar que o Antônio Oliveira tem o Kaká à disposição. Entre os dois eu sou mais o Kaká, mas devido aos últimos jogos, é inevitável que o Antônio Oliveira irá colocar o Deus me livre Raul Gustavo. O Gustavo Henrique, como eu falei, ele está com dengue, ainda se recuperando. E o Caetano ainda está naquele imbróglio de renovar o contrato que vence agora no meio do ano. Mas o Corinthians está estudando a possibilidade de poder fazer uma troca ou renovar o contrato com o jogador. Na lateral esquerda, com certeza será o Hugo, já que Diego Palacios treinou na tarde desta segunda-feira, porém não foi relacionado no jogo contra o Argentinos Júnior. Matheus Bidu não oferece aquilo que o Antônio Oliveira pretende. A característica do jogador é uma característica mais ofensiva, não é tão defensiva, e por essa questão o Antônio Oliveira ele irá com o Hugo na lateral esquerda. No meio de campo, o pitbull enraivado Ranielli, contrariando a torcida do Corinthians, o Antônio Oliveira irá colocar o exausto Vera, já que ele deu indícios que no meio de campo precisa de um jogador mais experiente. Infelizmente, o Breno Bidon ainda não está nesse patamar, nesse nível, apesar de ser um jogador muito melhor tecnicamente, mais jovem, mais disposto, com muito mais garra, mais determinado, mas no momento não atende aquilo que o Antônio Oliveira pensa ou imagina que o Fausto Vera possa estar oferecendo. Eu discordo com a maioria da torcida do Corinthians, mas o técnico é ele, não somos nós. Compondo o meio de campo será o Rodrigo Garro, e aí vem a outra dúvida no ataque, que no caso será, provavelmente ele irá jogar com Pedro Henrique pela direita e o Wesley na esquerda, e aí que vem a dúvida, se será o Romero ou o Yuri Alberto. Pode ser também, mas eu acho muito difícil que ele venha com o Pedro Henrique pela esquerda, o Romero pela direita e o Yuri Alberto centralizado. Ou até mesmo o trio de ataque que ele entenda como titular, que é o Wesley na esquerda, Romero na direita e Yuri Alberto centralizado. Lembrando que o time do Argentinos Júnior não terá 6 dos seus titulares. O principal jogador, o Herrera, não foi relacionado. A única preocupação do Corinthians talvez seja o meia Montiel, considerando que é um meia que bate muito bem fora da área, e ultimamente nós estamos percebendo essa falha que o Corinthians tem com este homem de chegada que acaba batendo muito bem, considerando o Jean Carlos, que fez um bonito gol pelo Juventude contra o Corinthians, e também o Vitinho, que acabou fazendo um golaço do Red Bull Bragantino. Corinthians, marcando esse jogador, anula por completo o time do Argentinos Júnior. Então eu acredito sim que o Corinthians venha
com uma boa vitória. Lembrando que o Corinthians está empatado em número de pontos com o Racing do Uruguai, porém o Corinthians tem um gol a mais que o time do Uruguai. O Racing enfrenta o Nacional do Paraguai, então o Corinthians tem que vir com pelo menos 2 gols ou mais para poder trazer tranquilidade e assim permanecer na liderança do grupo. O jogo será televisionado pelo SBT na TV aberta e também pela ESPN 1 do Star Plus, o canal da Disney. O jogo que terá início a partir das 21h30. E você, o que acha? Será que o Corinthians vem com uma vitória da Argentina? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixa seu like, compartilhe e vai Corinthians!